Teologia, aula 3. Hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa. Missiologia, aula 3. Tá bom, pessoal? Nós vamos aprender tudo sobre missão, principalmente missão do apóstolo Paulo, Atos, o livro das missões, o que a Bíblia diz sobre missões. Se você está nesse vídeo, você vai aprender tudo sobre missões, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, ministro aula de Escola Bíblica Dominical nesse canal e também de Teologia para 20 países e todo o Brasil. Vamos para a aula. Atos, o livro da missão, lição 3. Se você tem esse livro, abre na lição 3. Se você não tem, entre em contato conosco, tá bom? Atos, o livro das missões. Quem quer ser missionário precisa ler o livro de Atos. É impossível ser missionário, fazer missões sem o livro de Atos. Imagina um bolo, imagina uma cereja. O pessoal não fala a cereja do bolo? A Bíblia é o bolo. A cereja do bolo missionário é o livro de Atos. O livro de Atos é a cereja do bolo de toda a Bíblia. A Bíblia é um livro missionário. Os 66 livros da Bíblia é missionário. Mas a cereja do bolo é Atos. Se você quer ser missionário, leia Atos. Atos dos Apóstolos é o livro das missões. É impossível ser missionário sem conhecer Atos. O coração da missão é Atos. Então você que quer ser missionário, leia Atos. Não só uma vez, várias vezes, dezenas e centenas e até milhares se for possível. Então, por que Atos é o coração das missões? Porque lá é o início das missões. É um livro que conta só missões. Missões de Paulo, missões de Barnabé, de Silas, dos apóstolos. É um livro só de missões. Então, o coração da Bíblia de missões é Atos dos Apóstolos, tá bom? E nós vamos aprender tudo sobre missões agora. Dos 66 livros da Bíblia, Atos é o mais que se destaca na obra missionária, pois registra missões de todos os ângulos, mostrando todas as possíveis atividades de um missionário. O poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo são o conteúdo de Atos. Atos, você vai ver a obra do Espírito Santo através de Paulo e dos apóstolos. Então, pastor, eu quero ser missionário. O que eu faço? Primeiro, leia o livro de Atos. Segundo, leia toda a Bíblia. Terceiro, procure uma agência missionária na internet para fazer curso. Precisa fazer curso para ser missionário? Claro que precisa. Para ser médico, precisa de curso. Para ser advogado, precisa de curso. Para ser psicólogo, precisa de curso. Para dirigir carro, precisa de curso. Até para mexer em arma, precisa de curso. Por que para missão não precisa? Precisa sim. É agência missionária. Eu acho que é Ágape. Eu esqueci o nome da agência missionária. Ágape, não sei o nome. Coloca agência missionária em São Paulo, agência missionária no Brasil, no Google. Aparece várias. Aí você telefona, vai lá. Falar em telefonar, pessoal, cuidado com golpe. Hoje a internet tá cheia de golpe. Eu recebo dezenas de ligações todo dia. Aperte 1 e diga sim, aperte 2 e diga não. É golpe, tá bom? Então você liga nas agências missionárias, cuidado com os golpes, e faz um curso de 1 ano, 2 anos. Por exemplo, você quer fazer missão lá na Índia. Você precisa entender a linguagem indiana, fazer um curso de indiana. Você quer pregar no Japão, você vai aprender a falar a língua japonesa, como é que você vai pregar? Aí nessa agência você vai aprender o costume, a cultura, o que o povo pensa, a linguagem do povo, a leis do povo, para você não afligir, ser preso. Então,
Se você quer ser missionário, procura uma agência missionária, tá bom? O propósito de Atos, o propósito de Lucas em seu evangelho foi esclarecer todo o que começou não só a fazer, mas a ensinar. Jesus não só fazia, mas ensinava. Visão geral de Atos. O livro de Atos começa com o aparecimento de Jesus já ressuscitado, reunindo durante os 40 dias. O livro de Atos começa com a aparição de Jesus Cristo. Depois vem o movimento do pentecostalismo, da língua estranha, do batismo em Atos 2. Daí em diante é só missão. Missão de Pedro, missão de Paulo, missão de Silas, missão de Barnabé. Então Atos é um livro repleto de missões. O valor de Atos. Sem Atos é impossível entender as missões. É igual de onde veio o homem, de Deus. Como é que você sabe? Que o livro de Gênesis fala. E sem Atos, como é que você vai saber a origem das missões? A origem das missões é o livro de Atos dos Apóstolos. E qual é o objetivo da segunda viagem missionária de Paulo? Visitar as igrejas que ele abriu e abrir novos trabalhos. Essa era a missão de Paulo na sua segunda viagem. E a primeira cidade que Paulo foi pregar foi na Antioquia da Síria, onde nasceu uma igreja. Paulo foi pastor, depois colocou Barnabé e foi embora pregar o evangelho para outra cidade. Pensa no missionário que evangelizou o mundo daquela época, Paulo. O objetivo da segunda viagem, igual eu falei, o objetivo da primeira viagem foi abrir trabalhos, abrir obras, abrir igreja. O objetivo da segunda viagem é visitar as obras que ele abriu, as igrejas que ele abriu na primeira viagem. E também o objetivo da segunda viagem é abrir novas igrejas, novos trabalhos. Paulo pregou em toda a Europa, na Espanha, na Itália, em Roma, na Grécia, na Síria. Paulo pregou em vários países. Na igreja de Éfeso, lembrando que Éfeso é a cidade, Efésios é o povo, é igual Minas é a cidade, Mineiros é o povo. Então, Éfeso, a cidade, Efésios, o povo, Colosso, a cidade, Colossenses, o povo, Tessalônica, a cidade, Tessalonicenses, o povo, Corinto, a cidade, Coríntios, o povo, Galácia, a cidade, Gálatas, o povo, Filipo, a cidade, Filipenses, o povo, tá bom? Então a igreja de Éfeso, Paulo foi visitar as igrejas para confirmar e fortalecer. Paulo, na sua segunda viagem, falou: eu vou lá visitar as primeiras igrejas e fortalecer as primeiras igrejas e abrir novas igrejas. Então, Paulo pregou em toda a Europa e também, principalmente, na cidade de Éfeso. Roma também. Paulo pregou em Roma, visitou o trabalho lá, tinha trabalhos, igreja em Roma. A igreja bíblica de Jesus Cristo nasce em Jerusalém, em Israel. Depois abre-se filial em Roma. E por falar em Roma, morreu essa semana o Papa, lá no Vaticano. Está sendo o enterro dele aí, já enterraram, já morreu. Que Deus abençoe a todos. Olha, pessoal, aí Paulo foi para Roma pregar o evangelho. Então, preste atenção. A igreja primitiva nasceu em Jerusalém, em Israel. Depois abriu filial na Grécia, na Síria, em Roma. Aí depois, no ano 370, mais ou menos, e 3, o imperador Domiciano transfere a sede de Jerusalém para Roma. Olha só, a igreja nasceu em Jerusalém, em Israel. Aí abriu uma filial lá em Roma. Essa filial cresceu e os imperadores transferiram a sede de Jerusalém para Roma, sem autorização. Os apóstolos não autorizaram, ninguém autorizou. Eles fizeram isso por abuso de poder.
Aí daí essa igreja, que era filial em Roma de Jerusalém, mais ou menos no ano 400, 500, ela já começa a se corromper, depois vira a idolatria, aí vira a igreja católica. Então qual é a origem da igreja católica? É a mesma igreja de Jesus Cristo, só que ela foi corrompida. Jesus abriu em Jerusalém, depois os apóstolos abriram uma filial em Roma, essa filial em Roma era a igreja dos apóstolos, e essa igreja de Roma se corrompeu e abriu o nome como católica. O Espírito Santo capacita para a obra missionária. Eu falei nas aulas passadas sobre que o Espírito Santo capacita o crente para a obra missionária. Agora, ele capacita mais no batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Com essa blusa branca eu estou vestido. Com esse paletó eu estou revertido. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento de poder. É uma capacitação a mais para a obra missionária. E a evidência inicial de ser batizado com o Espírito Santo é a evidência de falar em línguas, em outras línguas. Ninguém é batizado com o Espírito Santo sem falar em outras línguas. Falou, é batizado. Não falou, não é batizado. Então Paulo é batizado com o Espírito Santo, ele ora e Deus batiza várias pessoas com o Espírito Santo. A igreja primitiva foi batizada, capacitada com o Espírito Santo para fazer a obra. O Espírito Santo continua chamando o crente para a obra. Quando a igreja orava, o Espírito falava. O Espírito Santo ordenou a Paulo e a Barnabé que fosse separado para a obra. O Espírito ainda fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando a igreja ora, o Espírito fala. Quando a igreja ora, Deus usa os profetas. Quando Deus ouve a oração da sua igreja, pela oração, ele responde. O Espírito Santo move o crente para se entregar inteiramente na mão do Senhor. Tem crente que é totalmente dependente do Espírito Santo. Ele se entrega com o Espírito Santo, sua vida de oração, e Deus fala com ele muita coisa. Meu irmão, o Espírito Santo confirma o trabalho de seus servos. A Bíblia diz, e esses sinais seguirão aos que crê. Olha só, os sinais seguem quem crê. Os sinais seguem os que crê. Mas hoje está diferente. Os que creem, estão seguindo os sinais. Oh, ali tem sinal, naquela igreja tem sinal, vamos lá. Está errado. Os sinais têm que seguir os que crê. Não os que crê seguir os sinais. Está invertido hoje. Tá bom? O Espírito Santo confirma o trabalho de seus servos. Você ora, consagra e Deus faz milagres. Missão e os seus desafios. Perseguição do primeiro século. No primeiro século, os romanos viam os primeiros cristãos como uma ramificação do judaísmo. Então Roma vai e persegue a igreja primitiva. Nero manda matar, Domiciano manda matar, aí entra a matança dos cristãos pelos imperadores de Roma. O crescimento da igreja sob perseguição. Justinho, o Mártir, apologista da igreja do século, disse por volta de 150, não extingueis mais o povo, raça das nações, faça orações em nome de Jesus. Então estava tendo perseguição no tempo da igreja primitiva, dos apóstolos, que Roma, os imperadores de Roma, estavam mandando matar os cristãos em Jerusalém. Perseguição do missionário. A igreja tem um dom da fertilidade. Quanto mais se persegue, mais cresce. É como gema de ovo. É como ovo. Bate, 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 bate. Você bate a omelete, o ovo vai crescendo.
Vi falar que uma barata você não pode pisar nela, porque se pisar derrama sangue. E sangue tem milhões e milhões de filhotes de ovos de barata. Aí nascem novas baratas naquela casa que pisou em cima. Se isso for verdade, é igual o cristianismo. Você mata um cristão, nasce 10. Mata 10, nasce 10.000. Mataram Estevão, a igreja primitiva cresceu. Matou Paulo, cresceu a igreja. Mataram Pedro, cresceu. Matou Jesus, cresceu. Quanto mais mata cristão, mais cresce. Paulo sofreu açoites, apedrejamento, prisões, naufrágio, trabalho, fadigas, vigílias, jejum, fome, sede, frio, nudez, aflição dos cuidados da igreja, perigos que Paulo passou. Perigo dos rios, perigo dos salteadores, perigo dos próprios judeus, perigo dos gentios, perigo do deserto, perigo do mar, perigo entre os falsos irmãos e perigo de morte. A perseguição é a arma de Satanás, que ainda hoje usa tentativa. Antigamente Satanás matava, hoje não. Ele usa a lei. Entendeu? Antigamente o diabo colocava no coração dos poderosos para matar o povo de Deus. Hoje ele não faz mais isso não. Ele usa a lei, porque a lei é pior do que a morte. A lei mata uma nação. Se fazer uma lei deturpada, por exemplo, aqui no Brasil, quer apoiar a lei do aborto, a lei da legalidade das drogas, a lei do homossexualismo. Então o diabo quer trabalhar na lei, porque se ele mudar o coração dos políticos para corromper a lei, ele muda a igreja, ele persegue a igreja. Tem um projeto de lei, não foi aprovado, mas tem, que é proibido dar dízimo e oferta dentro da igreja. Tem que dar pelo banco. Isso é um projeto de lei que lá na França ou na Alemanha, no país da Europa, já tem isso. Ele pergunta, qual é a igreja que você congrega? Na entrevista do empresa, a pessoa vai trabalhar nessa empresa, ele faz uma entrevista e diz, sou crente em Assembleia de Deus. Então, passa o número da conta que vai ser descontado o dízimo da folha do teu salário. Estratégia missionária. Paulo tinha estratégia, pregava nas casas, nas praças, nas ruas, nos centros urbanos, centros acadêmicos. Paulo era estrategista, meu irmão. E o obreiro é digno do seu salário? Claro que é. Pessoal, aqui, presta atenção. A Bíblia fala, meu irmão, digno é o obreiro do seu salário. Missionário tem que ser assalariado. O que a Bíblia fala? Não atarás a boca do bolho que trilha. Digno é o obreiro do seu salário. Lucas 10:7. Não ligarás a boca do boi quando triga. Digno é o obreiro do seu salário. O boi trabalha o dia inteiro, ele tem direito a comer e a beber. Assim é o missionário. Ele está na obra missionária, ele tem que receber salário. Não só missionário, pastores, todos aqueles que trabalham em tempo integral na obra de Deus, devem ser assalariados. A Bíblia diz, os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Não é pecado o pastor receber salário, não. Não é pecado missionário receber salário, não, meu irmão. É bíblico. Existem 3 formas de fazer missão. Indo, orando e contribuindo. Preste atenção. 3 formas de fazer missão. Indo, orando e contribuindo. Missionário não é só o que vai, é o que patrocina e também o que ora. Os 3 vão receber galardão. No mundo secular da justiça do Brasil, quem comete um crime vai responder judicialmente. E quem mandou, o mandante do crime, também responde. E quem estava envolvido, o cúmplice, também responde. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quem vai receber galardão? Quem for ganhar almas pessoalmente indo, quem patrocinar, que é o mandante, e quem é cúmplice, que é a oração. Então, missionário é o que vai, é o que patrocina a viagem missionária e o que intercede também vai receber galardão. Eu conversei com o pastor, ele falou, galardão é só para quem vai. Aí eu falei, como é que ele vai se eu não pagar? Eu que tenho dinheiro, eu que vou pagar o avião, ida e volta, vou dar um salário, então eu sou um mandante, eu sou um patrocinador.
eu vou receber salário, sim. Aliás, recompensa no céu. Todos vão receber galardão no céu. Paulo, fazedor de tendas. Paulo trabalhava e ainda fazia missão. A igreja de Coríntios não ajudava na obra missionária. A igreja de Corinto era uma igreja muito avivada, mas era mão de vaca, como diz aqui no Brasil. Como devemos apoiar o missionário? A ação da igreja, a obra dos missionários. Apoiar os missionários com verba e oração, meu irmão. Verba e oração se apoia os missionários. Tá bom, pessoal? Essa é a aula 3. A próxima aula é a aula 4, é o encerramento desse livro. Depois do encerramento desse livro, vai ser Eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Vou mostrar para vocês os livros. Câmeras. Aí, ó. Aqui é a Bíblia de estudo, para quem quiser, ó. Aqui é os livros de teologia. Ó. Aqui é vai ter a formatura esse ano. Aqui é o cano de formatura. Tem mais livro. E agora o anel. Quem quiser anel fino e anel grosso. Tá aí, pessoal. O anel vem na caixinha bonitinho, ó. Anel fino e anel grosso. Não, pastor, eu quero o meu anel. Aí você escolhe. É banhado a ouro. Tá bom, meus irmãos? Quem quiser os livros, me chama no WhatsApp.